Bem-vindos a mais um episódio Economia Tokenizada. Aqui a gente vai falar sobre tudo, tokenização, o que está acontecendo hoje e o futuro desse mercado. Como é de costume, a gente está com grandes especialistas aqui e eu gostei daquele negócio de ter o co-host, achei chique. E hoje eu estou Legal, com né? Vitor Grupo de Del Duque apoio. aqui. Vitor Del Duque. Se apresente para a turma aí, Del Duque. Opa, prazer pessoal. Eu fico responsável aqui por novos negócios dentro da tokenizadora do MB. Tá? Então estou aqui em parceria total com o Pocai para a gente originar e distribuir todos os nossos ativos. Muito obrigado, vamos fazer esse bate-papo. E além disso, estamos com convidados super especiais. Marília Fontes, novamente aqui com a gente. Olá, pessoal. Ela é analista de renda fixa da Nord Research, sócia do grupo. E Sara Vale, o CEO da Sara Invest. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Né? E a hora que você falou co-host, é basicamente ele que manda em tudo, né? E a gente só cumpre ordens, né? Mas Não, só aquele cara que hoje, fica fazendo comentário aleatório, assim, para dar uma animada ele no é o podcast, famoso atrapalhar, falar em cima dos outros. vai ser famoso mais que ou menos trabalha, a gente aparece. Né? Mas muito gentil, muito obrigado pelo convite. Pessoal, e para começar, vamos falar um pouco de mercado tradicional. Né? A gente tem o nome renda fixa é o nome que as pessoas falam, ok, então é fixo, não tem como perder, Traz tá tudo segurança, certo, é seguro. Renda fixa, tem risco? E o Brasil é o país da renda fixa. Vamos passar já para a Marília, que é a nossa expert de hoje. Renda fixa tem risco, né? Primeiro, o que é renda fixa? Renda fixa é uma dívida, nada mais é do que uma dívida. E como toda dívida, tem alguém te devendo dinheiro. E você precisa entender se essa pessoa que está te devendo dinheiro é capaz de te pagar. Então, você tem 3 tipos de emissores, né? Que é o governo, os bancos e as empresas. E o governo ele é tido como o emissor mais seguro da economia, o que não quer dizer que ele não tenha risco. O governo pode deixar de pagar, como a gente já viu algumas vezes na história. Mas, teoricamente, ele é o mais seguro porque, numa situação de crise, ele pode emitir dinheiro, ele pode aumentar impostos e pode te pagar de volta. Então, ele é tido como se fosse o livre de risco, né? Um conceito econômico que quer dizer o menos arriscado possível. E aí depois vem os bancos e as empresas, cada um com seu risco de crédito. Então, sim, tem risco. Esse risco precisa ser analisado para você ter certeza que esse seu emissor aí, essa pessoa que está te devendo, vai conseguir te pagar de volta com o juro acordado e no vencimento acordado. Tivemos casos relevantes, né, esse ano. Eu acho que, não precisa nem tocar aqui, porque eu acho que passou por todas as mídias, passaram notícias. Sabe tudo que eu mais. nem vi. Nem viu, né? Americanas Light, ouviu falar? Mas eu acho que o primeiro passo, quando a gente fala de qualquer instrumento no mercado financeiro, seja tradicional, seja digital, a gente precisa lembrar que a gente está financiando alguma coisa, né? A gente está emprestando dinheiro para alguma operação, para alguma empresa, seja dívida, até mesmo seja equity. Então, esse é o lado. Quando a gente fala de renda fixa, é o mesmo conceito. A gente está emprestando dinheiro para o governo, para uma empresa, e falando, me devolve daqui a tanto tempo e eu vou querer uns juros em cima desse empréstimo. Então, você está financiando uma operação. E a empresa vai dizer, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, no caso da Americanas, né? Sei lá. Mas, ou você fala, não, eu vou comprar uma máquina, e com essa máquina eu vou fazer mais camisetas, e com essas camisetas eu vou vender, depois que eu vender eu te devolvo, além disso, o principal e mais os juros. Então, você está financiando uma operação, uma ideia, enfim. Então, é essa visão que a gente tem que ter. E é diferente, né? Você vai financiar o Pocai, né? O Pocai é uma máquina de fazer dinheiro, você fala assim, beleza, todo mundo vai emprestar, quer emprestar para o Pocai. Aí eu falo, o Sara Vale está pedindo dinheiro. Fala, mas quem é esse cara? Eu empresto, nunca ouvi falar, mas eu empresto. Vai ter um louco que vai querer emprestar. Né? Exato. Então, assim como o Brasil tem lá seu título livre de risco, o Brasil também não é o lugar mais seguro do mundo. Até porque a gente paga mais juros e é por isso que o Brasil tem juros mais altos. Né? O Brasil vai comparar com os Estados Unidos, com outras nações, a gente tem que pagar para receber, para financiar as nossas operações, o governo, enfim, o sistema. Os financiadores, sejam aqui brasileiros, sejam exteriores, até falando de renda fixa, a gente esquece também que o Brasil tem dívida externa, né? Então, a gente tem net positivo, a gente tem dívida externa. Então, a gente tem quem financia o Brasil lá fora também. Até o Haddad estava rodando, fazendo roadshow, apresentando um pouco dos bons brasileiros. Mas, enfim, acho que eu viajei muito. Mas, basicamente, é isso. A gente precisa lembrar que a gente está financiando alguém, né, querendo esse dinheiro de volta, e tudo tem risco, tem avaliações, mas falando de Americanas, a gente tem informações públicas. A gente trabalha
tem que trabalhar com as informações que estão disponíveis. Acho que são vários assuntos aí para a gente debater, né? E um ponto legal que desse exemplo aí do Pocai ser o cara que tem um baixíssimo risco de crédito aqui, você já ser um pouquinho diferente. Pô, tô bem na praça, tô bem na praça. Tem um prêmio para isso, né? Então, assim, normalmente você vai identificar que aquele ativo que está pagando mais, então você vai tomar um risco maior. É natural, você tem um prêmio pelo risco que você vai correr. Então, tem que dar uma olhada nisso também. Também não tem almoço grátis no mercado financeiro. Então, o cara que está te prometendo ali 3% ao mês, cara, desconfia. O seu risco provavelmente é de perder tudo. Então, esse é o risco que você tem. Então, é legal ficar sempre atento a alguns detalhezinhos que o próprio ativo te demonstra ali. Então, é legal deixar isso bem grifado aqui. Agora, uma coisa que você comentou, Serravares, falou, seja, né, falando de risco, seja em renda fixa... Já estão saindo da pauta, gente. Ou renda fixa digital, né? Seja em renda fixa ou renda fixa digital, você tem que olhar o risco de crédito. Né? Sim, sim. Existe alguma outra coisa que o investidor tem que olhar? Ou no final, seja comprar renda fixa digital ou renda fixa, o investidor tem que olhar o risco de crédito? Pô, acho que tem que olhar centenas de variáveis, né? E é por isso que a Marília estuda a vida inteira e vão continuar estudando. Por isso que eu não durmo, por isso que... Mas eu acho que é aí que nesse momento que surgem os analistas, surgem as agências de risco, surgem os papers que vão falar, esse risco aqui é essa avaliação. Eu acho que quem está emprestando esse dinheiro, eu acho que não é nem necessário fazer esse trabalho, né? Eu acho que é importante entender toda a metodologia, como é que a gente faz essa avaliação, como é que a gente embute o risco e faz uma recomendação. Seja um tesouro direto, por exemplo. Por que o tesouro direto está pagando inflação mais 5%? É porque alguém determinou, um banco lá gigantesco, chamado Itaú, Bradesco, falou, para hoje, em termos do risco que eu consigo enxergar no Brasil, com o governo brasileiro de hoje, com essa e essa variável, eu acho que tem que ser. Então, alguém já falou esse preço. Então, é muito importante utilizar o trabalho de analistas, de agências de risco, né? Colocar essa avaliação. Né? Então, tem alguém fazendo essa avaliação. Lógico que o investidor precisa entender de diversas variáveis. Né? Que eu acho que, no fim das contas, como a gente está emprestando dinheiro para alguém para algum projeto, o que o credor quer, a gente está sendo credor, a gente está emprestando nosso dinheiro. O que eu quero é a chance de receber com segurança esse dinheiro de volta lá na frente, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos. Quanto maior a chance. Mas, de novo, acho que aqui cabe um MBA, né? E acho que o trabalho de analistas, né? Gestores de risco, agências de risco, é justamente para facilitar esse processo e dar um carinho, né? Trazer uma segurança para o investidor, um direcionamento em termos de não só retorno, mas perfil de risco, né, Marília? Ter certeza que aquela empresa não é muito alavancada, que as receitas são estáveis. Às vezes tem empresas com receitas muito altas, mas que se você for ver os anos anteriores, tem prejuízo. Então, geralmente ligadas a preços de commodities, né? Você vê que a receita é muito instável. Então, você tem que analisar como é composta aquela receita, o quanto ela é perene ao longo do tempo, a dívida, o tamanho da dívida. Isso é importantíssimo. A gente pega muito caso desse, né, de pessoas que querem tokenizar a dívida com a gente, só que há um ponto no começo era super legal, o balanço fazia total sentido, mas depois dele tokenizar sem dívidas com a gente, o negócio já não estava tão bonito. Então, assim, isso é super importante analisar o endividamento da empresa, porque os financials podem estarem lindos ali, mas a alavancagem dele pode estar E é uma terrível. soma de fatores. Assim, tem fatores objetivos que a gente consegue encontrar, tem até fatores subjetivos, né? Assim, o quanto daquele empreendedor realmente coloca energia no negócio, né? O quanto ele depende daquele negócio, está vivendo, Às vezes é uma startup, às vezes um negócio está começando ainda, às vezes é um negócio de família que já passa por 3, 4 gerações, ele entende tudo do negócio. Então, tudo isso são fatores, de certa forma, um pouco mais subjetivos. Então, a gente consegue quantificar os fatores objetivos? Consegue. Ele tem uma planta, consegue uma fábrica, consegue colocar alguma garantia. Né? É uma soma de fatores. Consegue trazer se o negócio dele é previsível, né? Tem receita histórica, tem lucratividade, mas é uma soma de fatores. Mas eu acho que aí deixa muito mais para os analistas, para a agência de risco, né? Já, de certa forma, avaliar e trazer o conforto. Mas aí também cabe ao investidor não necessariamente aceitar tudo que Exato. O analista, que a agência está falando. Né? Eu ia comentar isso. Eu já sou pago aqui para comentar, deixa eu comentar. Nova contratação, Quem te indica é muito importante, né? Porque hoje está uma onda dada nas redes sociais que, cara, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Tá livre para você dar sua sugestão ali, né? Falar, o palpiteiro tem um monte.
Então, prestar atenção em de quem você está escutando aquela análise ou aquela indicação de investimento é super importante. Cara, seu dinheiro, o dinheiro que você se esforça para ganhar todos os dias ali. Aí você vai ver um cara que montou um canal no YouTube, tem 3 seguidores, e ele falou que descobriu a fórmula para ganhar dinheiro. Aí eu falo, pô, investe aqui numa coisa de apostas. Porra, sabe, olha só nisso. E às vezes é uma publi, né? Exato, ainda tem essa, ele ainda é pago para te enganar. Então, assim, cara, não é legal. E outro ponto, eu acho que cabe muito aqui, é quem está te vendendo esse ativo, né? Eu acho que, ainda mais para o nosso mercado, posso falar pelo meu, quem está te vendendo esse ativo? O seu mercado é o nosso mercado. Né? Exato, eu acho que é muito importante. Assim, uma coisa é você estar sendo num grande banco, algo parecido com isso, uma corretora que já tem um nome e tudo mais. Outra coisa é você chegar num cara que abriu uma lojinha na esquina, está falando assim, isso aqui é título público também, igual daquela coisa lá, mas estou te vendendo por um preço mais barato. Faz sentido, sabe? Não dá para desconfiar, não é simples desconfiar disso. Então, acho que é uma variável que faz bastante diferença ali no nosso mercado. Está sempre atento aos detalhes, né? É por isso que a gente traz referências do mercado financeiro. Exatamente, aqui, gente. Exatamente. E hoje Marília Fontes. Mas eu sempre fui defensor assim de... Eu adoro o trabalho de todos os influenciadores, acho que é um trabalho super importante, mas eu sempre fui muito a favor de passar a régua por cima. Né? Então, assim, é importante entender qual que é a responsabilidade desse influenciador. Né? A gente acaba sendo um pouco um influenciador também, mas no sentido de, pô, esse cara vai estar aqui amanhã, vai acompanhar a minha jornada, né? Às vezes o influenciador está preocupado com isso, receber ali a publi dele e daqui a um mês ele fugiu, trocou de nome, já virou um outro tá falando de perfil. Outra coisa, estão pagando para falar de outra coisa, pagando para ele. Coisa, então essa é uma preocupação. Então é importante procurar casas certificadas, analistas certificados, que já têm uma jornada, né, um histórico muito grande. E acho que o investidor também ele tem que ir além, né? Ele tem que receber essa leitura, esse relatório, essa recomendação, mas também todas as informações, 99% das informações, elas são públicas, elas estão lá disponíveis no MB, na Ambima, em todos os órgãos reguladores, você consegue encontrar, né? Regulação, enfim, agências de risco. Então tem que somar essa informação. Às vezes o investidor fala, tudo bem, Marco, Marília, vocês falaram isso, mas eu não estou 100% confortável. Né? Vocês recomendaram essa posição, mas eu vou ter uma posição menor, ou não vou tomar esse ativo. Eu conheço, eu sou do setor tá... Então precisa, além de tudo esse trabalho regulatório, né, de analista, de recomendação, acho que o investidor tem hoje muita informação, né, inclusive esse aqui é um dos ambientes, para somar ao conceito e tomar a melhor decisão possível para si. Né? Porque às vezes a minha recomendação, talvez dentro de um perfil médio, né? Mas como diz a média, tem gente super agressiva e tem super conservadora. Né? Cada investidor precisa de somar essas informações para tomar a melhor decisão possível. Então, às vezes não é só pegar, o Saravari e a Marília falaram, eu vou fazer e pronto. Né? Eu gosto, né? Agradecemos por essa confiança, né? Mas é importante também sempre conhecer cada vez mais para tomar a melhor decisão. E as próprias agências de rating também, né? Eu lembro do caso do aeroporto de Guarulhos, se não me engano. Eles não pagaram a outorga da concessão e aí eles perderam 8 notes de uma vez só. Então, assim, é um pouco volátil, né? E a própria Lehman Brothers era AAA quando quebrou. Então, é o que o Saravari falou. Você vai fazer a sua análise e você vai ter alguém para te ajudar. Mas, mesmo assim, você precisa... né, ter o seu crivo também, você precisa entender onde você está investindo, entender o racional do analista ou da agência e ver se você discorda de alguma coisa. E tem muito case também que as pessoas conhecem o nome da empresa e acham que por isso tem um bom risco de crédito. De uma coisa totalmente diferente da outra. Né? Vocês falaram de alavancagem, tem muita empresa que está na rua, a gente conhece o nome, ouve falar, mas ela tomou uma dívida tão grande que o que ela está fazendo de receita ela não consegue pagar essa dívida. Né? Então tem que ficar sempre atento aos detalhes mesmo e seguir analistas respeitados do mercado. Né? E aí falando um pouco de recomendação, carteira, exposição, né? A gente recebe muito uma pergunta, quanto vocês indicam renda fixa digital na carteira? Né? Na visão de vocês, a renda fixa digital substitui a renda fixa e vai substituir 100%, né? Ou é uma coisa que você tem que separar, né? Você tem que ter um pós-fixado renda fixa tradicional, pós-fixado renda fixa digital. E por aí vai. Qual que é a visão de vocês desse mercado? Eu acho que a renda fixa tradicional, principalmente os títulos do governo, eles têm um papel sempre mais importante na carteira, né? Então,
eu acho assim, uma boa parte da sua carteira vai ser do governo, né? Principalmente se você tem um perfil bem avesso ao risco. Então, você vai usar o Tesouro Selic, você vai usar, eventualmente, um IPCA+, e tal. Agora, tirando isso, eu acho que a entrada da CVM, de todo o regulador, na renda fixa digital, me deixa muito mais segura em investir na renda fixa digital. Né? Porque antes, sem o regulador, você pensa assim, mas quando ele entrar, ele vai fazer o quê? Né? E aí, depois dele entrar, você pensa, tá bom, ele entendeu, ele demarcou, essas são as transparências, é até aí onde pode ir, beleza, tá todo mundo ok com isso, vamos embora. Né? Então, eu acho que depois que o regulador entrou, eu me senti muito mais confortável em aumentar o percentual de renda fixa digital na carteira dos clientes, porque você já tem um aval aí do regulador de que isso é um setor regulado, eles estão olhando e quem é responsável por o quê. Eu achei isso bem legal. Legal. Bom, eu sou sempre aquele cara, primeiro, na mesa, sempre o mais otimista e segundo, sempre o mais agressivo, né? Então, não importa de renda variável, não né? Não importa o cenário, né? Isso também vale para a renda fixa. Porque eu entendo o seguinte, acho que até me corrija se estiver errado, até um slogan do MB, né? Mas eu acho que quem entende, né, todo esse processo, quem chega primeiro, vai ter um retorno diferente. Então, assim, uma frase que eu falo é o seguinte, não sei quem disse essa frase, depois me cobrem aí os direitos autorais, né? Mas eu falo, se você quiser ter um retorno diferente, você precisa ter uma atitude diferente. Não adianta você querer ter 100% do seu patrimônio lá em Tesouro Selic e achar que você vai ganhar 50% no ano, né? E vice-versa. Então, a renda fixa digital, eu acho que muito rapidamente, ela vai deixar de ser renda fixa digital e vai se tornar uma alternativa dentro da renda fixa, da alocação, que para mim já está acontecendo esse conceito, que é um conceito que eu uso muito, né? Pô, eu tenho 2 aplicações aqui, né? 2 títulos com com o mesmo perfil de risco, né? Só que esse aqui ele vence aqui 10 anos e esse vence a 5. Então, um ponto aqui para esse título está disponível no MB. Né? Esse aqui ele tem amortizações no caminho. Esse aqui é só bullet, é só lá no vencimento. Esse aqui são riscos da agência de risco. Esse aqui é triple B, esse aqui é triple B. Então, são riscos parecidos. Pô, esse aqui tem 3 opções, 3 tickers aqui, passou no teste, esse aqui só tem 1. Então, onde é que está esse título? Eu não vou encontrar no bancão, não vou encontrar na minha corretora, eu vou encontrar no MB. Então, eu trabalho muito mais com o conceito de renda fixa, né? Aonde que está a melhor opção. Então, eu deixo um pouco esse conceito de renda fixa digital e começo a entender onde é que estão as melhores diversificações de renda fixa, né? Então, eu acho que muito rapidamente a gente vai deixar o conceito digital. Então, vai ser tudo renda fixa, na minha opinião. E a única coisa que, de vez de acessar via uma plataforma X, eu vou acessar via uma plataforma Y. A estrutura vai ser diferente, Y, né? Está sendo feito de uma maneira diferente. E talvez daqui, sei lá, com o Banco Central, que está sinalizando muito isso, daqui a pouco a gente vai ter um app que vai acessar todas as plataformas ao mesmo tempo e você não vai saber se está na plataforma Y. Eu quero, para IPCA+, eu estou vendo que esse aqui é mais líquido, amortiza mais e com o mesmo perfil de risco. Então, eu vou alocar aqui. Né? Então, eu tô construindo muito isso, tirando um pouco esse conceito de renda fixa digital, tentando trazer, isso aqui é um conceito de renda fixa. A única coisa que a gente vai acessar hoje numa plataforma que a gente, talvez você não conheça, você precisa conhecer e começar a acessar esse produto via essa plataforma aqui. Tá? Mas não faço hoje 100%, não. Mas está caminhando muito para ser 100%. Ou seja, esse título aqui, que me rende mais, tem melhor liquidez, melhor característica aqui, eu vou acessar aqui e não aqui, porque não vai te trazer o melhor retorno. Né? É lógico que tem todo um trabalho educacional, de conhecer, de passar essa informação. Mas quem já está aqui há 6 meses, 1 ano, 2 anos, já está virando um processo natural, que seria, por exemplo, sei lá, Tesouro Direto há 10 anos atrás. Né? Você ia lá na agência do banco e fala assim, eu quero Tesouro Direto. Né? Aí o gerente do banco fala assim, deixa eu ir lá atrás, perguntar o que é Tesouro Direto. Ninguém sabia. O gerente do banco não sabia, né, o que era um Tesouro Direto há 15 anos atrás. Hoje já é um processo natural, né, já faz parte da alocação. Eu lembro que os clientes falavam para mim que iam, não lembro se era no Banco do Brasil ou na Caixa, e o gerente falava, mas você não pode
colocar dinheiro no Tesouro Direto, porque senão você nunca mais pode tirar. Só no vencimento do título, você imagina. Tem que ter diário. Faz parte do processo. Pegando um gancho aqui, eu acho que é interessante, né? Eu acho que eu passei por esse processo. Eu vim no mercado tradicional, então eu fiquei 16 anos sendo regulado pela CVM, que eu cuidava de fundo de investimento. Confesso que eu cheguei aqui no finalzinho de 2021 sem entender muita coisa de token. Obviamente, eu conhecia a cripto pelas notícias, o que eu acabava lendo, né? Porque eu sabia que a economia estava mudando. E passei por esse processo de ser um entusiasta do meu produto e ter que explicar isso para as pessoas, que não conheciam. Então, esse processo de explicação, onde tende a ser algo natural, que você faz um paralelo muito simples, é mais do mesmo, só que está sendo melhor, está sendo mais bem feito. Sim. É um jeito novo de se fazer. Lembra do seu celular que era analógico, agora você tem um smartphone? É isso, está mudando do analógico para o digital. O seu celular que tem o relógio que tem ponteirinho, mas não tem o relógio que é mais fácil de ver a hora ali, porque os dois dão a hora igual. Só que um é mais fácil de ver. Então, assim, eu acho que é muito... Eu fui explicando que a renda fixa digital nada mais é do que a renda fixa tradicional, só que eu estou com um contrato que, em vez de escrever ali no papelzinho e carimbar depois, é um contrato digital. Hoje todo mundo já conhece o contrato digital, já assina documento digitalmente, e que tem a vantagem de fazer a função que está escrito naquele contrato automaticamente. Então, assim, é o primeiro passo. Não entro no quesito blockchain ou então tokenização. Não, cara, é a mesma coisa, tu está sendo mais bem feito. E aquele cara que te cobrava muito mais caro para estudar esse ativo, eu estou cobrando muito mais barato e ainda consigo te pagar mais. É um resumo da explicação que eu acabo dando para família e amigos aqui. Né? Tudo que eu achei isso super interessante, né? E aí, aproveitando um pouco desse ponto, eu vou te fazer uma pergunta, porque... faz um pouco de pergunta para ele também. Eu fui pago para comentar, não só responder pergunta, não. Não, porque a gente fica aqui, né? A gente recebe o produto pronto. Né? Então, tem um ativo que rende inflação mais alguma coisa, ou um pré-fixado. Mas existe um processo, né, que você conduz com o time para que esse ativo esteja na ponta, né? Perfeito. Se puder contar um pouquinho como é que funciona esse processo, originação, o que é originação, estruturação, formulação do produto, até chegar na ponta. Não, vamos lá. Eu acho que não sei quantas pessoas conhecem, mas a gente funciona exatamente como se fosse um investment bank, tá? Faz uma estruturação de crédito, ali um DCM da vida. Então a gente avalia a necessidade do parceiro. Exatamente, eu vou sentar na mesa com o cara, conversar com ele, entender por que ele está querendo tokenizar. Muitas vezes, nesse mercado, eles não sabem o que eles querem tokenizar, estão vindo só para tokenizar, mas, de fato, muita gente vem e é a estruturação de dívida. Né? A gente está vivendo um momento ruim, onde está difícil o acesso ao crédito, então tem muito banco fazendo ali boletos a partir só de 250 milhões. Isso, conversando com os bancos, eles me contam isso. Então, a gente acaba ajudando bastante nesse processo de estruturação de dívida. Né? E como a gente faz isso? Então, a gente faz essa avaliação da necessidade do parceiro, a gente faz a conceituação do produto, ou seja, então, você está me pedindo isso, então, como eu vou desenhar esse produto para você? Vai ser assim, 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 gostou da ideia? A gente sempre tenta fazer em 4 mãos, né, que a gente fala. Então, assim, você tem que gostar da ideia, tá? Você tem que gostar da ideia, eu tenho que gostar da ideia, e principalmente o meu investidor vai ter que gostar da ideia. Então, após a conceituação, eu passo para o Pocai. Então, eu falo, Pocai, gostou? Seus clientes aqui, nossos clientes aqui, eles vão gostar? Me conta. Você, no B2B, o cara vai gostar? E no B2C, que eu tenho um perfil diferente? E o cara que vai estar em Portugal, na nossa exchange, comprando nossos ativos que a gente consegue distribuir lá? E o cara que vai fazer via API, todo mundo gostou? Cara, o B2C não. O B2B gostou. Então, aquele desenho talvez eu molde um pouquinho mais para o perfil daquele ativo. Falo, cara, esse aqui tem que distribuir para todo mundo. Eu vou tentar achar o meio termo. Então, não, esse aqui tem uma cara de B2C, o pessoal de retail ali vai adorar. Eu vou desenhar para ele. Então, eu consigo desenhar também de uma maneira muito customizada o ativo que eu quero construir. E nisso, todo o resto do processo, ele é praticamente idêntico a uma IB. Então, eu vou ter o meu comitê de crédito, vou ter meu comitê de risco, eu tenho o meu comitê de risco dentro da minha empresa, mas eu tenho o gestor terceiro do meu fundo proprietário que faz análise daquele crédito também. Eu tenho o time de crédito fora do comitê também fazendo. Então, assim, são 3 casas. Tem a nossa asset que muitas vezes olha o ativo, até porque ela vai querer indicar, e faz uma terceira camada de análise ali. Então, assim, a gente hoje, eu falo isso para todos os clientes, quero e faço questão de repetir isso aqui. Hoje, eu preciso
ser extremamente chato e diligente com o meu ativo. Porque, como a gente está falando aqui, cara, quem conhece tokenização? Não é todo mundo que conhece tokenização. A gente está no mercado financeiro, conhece muita gente que conhece de investimento, e token às vezes é um investimento. O pessoal do mercado financeiro não está conhecendo tokenização ainda. Então, imagine se eu faço de qualquer jeito e crio um token que dá um default, o cara não pagou, eu fiz de qualquer jeito porque eu queria ganhar dinheiro ali na estruturação, eu nunca mais faço um token. Eu nunca mais vendo um token. Eu mato o meu mercado, que é hoje o que eu tenho de melhor aqui. Então, essa parte de diligência em relação à análise de crédito é extremamente chata. Para vocês que acabam indicando nossos ativos, muitas vezes a gente troca uma ideia ali, passa a conceituação, não fala do cliente por NDA ou algo parecido com isso, mas fala, se fosse assim, a gente passa com vocês, para vocês darem a opinião de vocês, e é super importante receber essa opinião de vocês. Após isso, a gente faz a estruturação do produto, aí leva para a tecnologia, aí faz para toda a parte jurídica, regulatória, vê se aquele token não vai ter qualquer problema junto com o regulador, se a gente tem alguma tese muito bem estruturada em relação àquele produto, se a gente vai ter que lançar uma oferta privada, se é uma oferta pública, se a CVM vai ficar feliz com a gente, porque a gente ama, a gente quer ser regulado, a gente adora estar perto do regulador. Então, assim, isso para a gente é muito importante. E aí, depois da oferta, a gente faz não só a parte tecnológica, né, da tokenização em si, a oferta dentro da nossa plataforma. Hoje você não consegue tirar o token de dentro da nossa plataforma justamente porque a gente tem esse cuidado extra de falar assim, cara, não tira daqui hoje. Vamos deixar o mercado ficar mais robusto, assim, né, para você ter o autocuidado ali. Depois você leva o seu token para qualquer lugar, a gente vai pagar do mesmo jeito. Mas hoje vamos deixar aqui para você entender como é que funciona. Então é muito mais por esse cuidado que a gente deixa o token dentro da nossa plataforma. E depois a gente faz todo o acompanhamento e gerenciamento de risco de crédito pós-emissão. Então a gente continua acompanhando a empresa para ver se até a data do pagamento ela vai pagar, se dado o momento daquela empresa, a gente vai ter que exercer alguma garantia, porque os tokens têm garantias também, assim como no mercado tradicional. Então, assim, ele é bem estruturado assim como no mercado tradicional, ele só digital é mais bem feito. Legal. É um processo, realmente uma diligência. Exato. Com muito cuidado, principalmente na análise de crédito, né? Pessoal, a Marília vai ter que sair um pouquinho antes, tem horário, mas eu queria agradecer muito já de antemão, Marília, segundo podcast já com a gente, tá batendo recordes. É já. Mesmo, tô aqui já. Obrigada, viu, pessoal? Super obrigada aí pelo convite, é sempre muito bom falar com vocês. Obrigada, Saravalli. Obrigado, Marília. A gente vai continuar aqui com a turma, que tem muito papo ainda, hein, pessoal? Uma coisinha, hein? A gente lembrou que a gente começou a falar de renda fixa num podcast que a gente fez lá atrás, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores. Então, bem legal. Pô, prazerzaço estar com você aqui. Não, nem me fala. E ele me explica melhor e aí eu vou entendendo essa parte de estruturação que é muito legal e te deixa mais confiante. Né? Legal. Continuando aqui, Saravalli, temos uma pergunta muito legal para você. Que, na verdade, é uma pergunta das perguntas. Por você que está no dia a dia falando sobre renda fixa digital para os seus clientes. Né? Quais são as perguntas que os clientes te fazem, que te faz pensar e que você hoje tem uma resposta muito mais clara para eles? Então, quais são as principais perguntas e qual é a sua resposta? Bom, acho que se for pensar numa pergunta, o Dudu deve saber bem, né? A pergunta principal, né? Única, né? Que acontece sempre. Por que a gente consegue retornos maiores, né? Então, essa é a que tem sempre, né? Então, acho que algumas já foram superadas, né, em relação a tokenização, enfim, tudo isso acho que no processo educacional já acontece. Agora, acho que a grande resposta é porque no sistema financeiro tradicional, por vários motivos, acho que dois principais motivos, o Deduc pode me corrigir, mas acho que dois principais motivos. Eu acho que primeiro tem o trabalho todo do Deduc de tornar o processo mais rápido, mais seguro, né, mais, enfim, digitalizado, então você acaba tirando outros players. Acho que consequentemente disso, que é uma resposta aí do meu lado, que é principalmente no sistema financeiro tradicional, a gente tem que pagar muita gente, né? Então você acaba deixando no caminho muito dinheiro. Então a ideia é, lógico que rentabilizar quem está no mercado, mas isso virar taxa de retorno para o investidor, né? Então isso pode parecer pouco, mas a gente está deixando 1%, 2%, 3% no caminho, 4% no caminho. Se a gente falando da renda fixa aqui do Brasil caminhando para 10%, né? uma Selic aí no médio prazo caminhando para 9%, 10%. Pô, se eu deixei 4% na mesa, estou deixando 40% de retorno, né? Para os players no caminho. Então, isso devolver para o investidor de uma forma mais eficiente. Então, essa para mim, a principal pergunta. Porque sempre fica aquele questionamento. Pô, como é que você consegue algo com perfil de risco relativamente parecido, né? Com uma liquidez, às vezes, bem melhor, porque
Pô, eu acho que teve uma debênture lançada aí recentemente de mais de 10 anos, né? Foi. Não foi? E o FII foi um absurdo É, também. Era que um acho valor que de mais ou menos 5 bi, saiu na mídia, né? O maior 948 FII milhões. da história. Exatamente. Então, assim, rentabilizou muita gente. E isso deveria ser grana do investidor, porque se você calcula esses 10 Exato. bilhões aí vezes esse FII, tudo bem, tem que pagar muita gente, ok, todo mundo merece. Mas esse pedaço poderia ser dividido com o investidor, que é o que acontece aqui na tokenização, na renda fixa digital. Então, essa para mim é a pergunta e é a resposta, né? A gente tem uma chance de ser algo não só mais acessível, né, mais democrático, mas principalmente o grande objetivo de todo mundo é ter retornos melhores, né? E não necessariamente eu estou tomando risco maior, né? Ninguém está correndo o risco aqui de pegar uma empresa que nunca ouvi falar. Não, uma empresa que tem balanço, tem histórico, às vezes são grandes players, né? Mas de uma forma digital, né, mais fácil, mais dinâmica, a gente acaba às vezes nem tendo alguns players no mercado, menos custo, consequentemente muito mais retorno. Então, essa para mim é a pergunta e é a resposta. E o investidor, para mim, tem que sentir no bolso, né? Que acho que é o grande recado. Tem que sentir a diferença no bolso. E aí que acho que está o grande diferencial, né? Então, para mim, essa é a pergunta. O resto são perguntas super importantes, né? O Dudu que vai sair daqui me xingando, né? Não. Pô, mas o meu trabalho, pô... Mas Cara, pelo contrário. Sendo até colaborando com a resposta aqui e concordo plenamente com você, é exatamente isso. Obviamente, tem milhões de pessoas dentro do processo que cobram bastante por esse processo. E assim, uma coisa que eu sempre falo e falo em relação a todas as profissões, tá? Eu não gosto de precificar o trabalho de ninguém. Se alguém está me cobrando aquilo é porque ele acha que vale aquilo. Cabe a mim querer pagar ou não. Acho que esse é o ponto, né? Então, eu posso pegar um concorrente, algo parecido com isso. E aí, dentro desse mercado, assim, eu acho que vai muito pela sua missão. Eu não quero levar aqui para o lado emocional, mas eu gosto de ter uma missão hoje de democratizar o investimento ali. Então, assim, eu acho legal eu poder falar, cara, assim, eu não estou te oferecendo um ativo pior porque você tem menos dinheiro. Pelo contrário, eu estou te oferecendo o melhor ativo e estou oferecendo tanto para você quanto para o seu colega para o lado, que às vezes tem mais dinheiro que você. Né? Então, assim, é missão. Então, assim, eu sei o valor do meu trabalho e do meu time aqui, que, cara, é enorme. O trabalho do time do Pocai, o trabalho de vocês, todo mundo que fala sobre o ativo, que estrutura o ativo, que monta o ativo, que fala com o cliente, é gigantesco. Mas, assim, eu sei o valor que ele tem também para o cara que tem ali os R$1.000, R$100 que quer começar a investir com a gente, entendeu? Então, assim, eu tenho que colocar isso na conta também. Então, eu não vou espredar o cara como um bancão faz, botando, dentro disso tudo aqui, eu quero ficar com a maioria, o que sobrar eu dou para o meu investidor. É o contrário. Cara, eu quero pagar isso para o meu investidor porque eu acho que ele merece hoje em dia. Quanto consegue ficar para mim e para os meus parceiros? É uma conta muito contrária que a gente faz aqui. O ativo fica de pé a partir do momento que eu sei que eu vou remunerar aquilo para o investidor e aí eu vejo se o restante do que sobrou aqui eu consigo pagar o meu serviço. Diferente, talvez, do tradicional, que, cara, assim, eu quero ganhar isso. Se talvez sobrar alguma coisa, eu pago isso para o meu investidor. Então, a gente está traçando um caminho contrário. Eu acho que isso tem um apelo muito grande assim, para a própria economia. Né? Mas aí é outra discussão. Né? Aí é polêmica, aí a gente manda para o rei. E eu acho que é justamente essa provocação. Assim, eu gosto muito de alguns players que são justamente isso, são vanguardistas. Eu acho que o nosso trabalho é justamente isso, né? Procurar o novo, procurar realmente as possibilidades. É lógico que no caminho a gente precisa entender que algo pode ter, enfim, não necessariamente vai ser um sucesso. Mas vou pegar aqui um exemplo de alguns bancos digitais, por exemplo. Né? A gente tinha sempre esse questionamento, mas hoje a gente tem... Quantas opções a gente tem de bancos? Né? Às vezes tem, né, alguns bancos aí batendo recordes de abertura de contas e eles foram vanguardistas e hoje você consegue uma conta digital sem custo, né, acessível para todo mundo. E não quer dizer também que os bancos tradicionais morreram, mas eles estão se reinventando, estão buscando a reinvenção. Agora, para o consumidor, acho que para nós, investidores, né, no ponto final, acho que esses dois recados. Né? Primeiro, produtos com retornos maiores, tendo o mesmo perfil de risco, e no final da linha também custos menores, né? Custos menores em todos os sentidos. Então, é uma economia que traz mais competição. Eu sempre sou a favor da competição, né? Porque se a gente não tivesse a mesma tecnologia de 20 anos atrás, talvez a gente tivesse só 4 bancos no Brasil hoje. Exatamente. Né? E o surgimento dos neobanks também, né, no geral.
os novos bancos que acho que trouxeram, né, os bancos digitais que trouxeram um pouco desse conceito de experiência, redução de taxa e tudo mais, né? Eu queria trazer um pouco, a gente falou muito de, é o crédito da empresa, né? Mas existem alguns produtos ali dentro, né? Quais são os produtos que você tem oferecido mais para o seu cliente, né? Se você puder falar um pouco desses produtos. Acho que depende, como o Dudu está falando, assim, depende muito do cliente, né, do perfil do cliente. Mas o bacana é que é extremamente acessível e democrático, no sentido assim, pô, se um cliente tem R$1 milhão ou ele tem R$1.000, ele vai acessar o mesmo produto com o mesmo retorno da mesma forma, igualzinho, né? Seja comigo, seja com a Marília, todo mundo que passou aqui. Não tem diferença. Não, esse tem R$1 milhão, ele vai ter um retorno maior. É a mesma taxa, o mesmo produto, da mesma forma. Agora depende um pouco da alocação. Como a gente eu faço muita sugestão de alocação, vou alocar, por exemplo, num pré-fixado, né? Pô, o pré-fixado no banco que eu tenho disponível, com esse mesmo vencimento, com o mesmo perfil de risco, ele no banco está te pagando, nas plataformas está me pagando, hoje é muito fácil você pesquisar, né? A plataforma está pagando 12%, enquanto aqui eu tenho 15%. Pô, às vezes a gente tem 3 opções, né? Não estou nem aí, vou pegar o 12, mesmo sabendo que é menor, ou eu posso fazer um mix da carteira, tem um pouco de 15 e um pouco de 12, mas o que vai tender, acho que no médio prazo, é principalmente isso. Pô, se aqui é 12 e aqui é 15, com riscos parecidos, né? Vamos pegar tudo mais constante parecido, mas esse aqui paga 12, esse paga 15, por que eu vou pegar 12? Só porque está disponível lá no meu bancão, né? Pensar que isso, vamos trazer um pouquinho para o mundo da asset, né? Das gestoras. Hoje a gente tem umas centenas, talvez milhares de fundos de investimentos que não estão diretamente ligados aos bancos das corretoras. São investimentos em empresas independentes dos bancos, né? E talvez esses que estejam mais crescendo no mercado. Então, tanto pré-fixados como atrelados à inflação, outros títulos, a gente tem alocado, mas sempre nesse tom de alocação, né? Encontrar alocações parecidas, mas onde está o melhor retorno, né? E o retorno, assim, de novo, tem uma soma de fatores. A gente já falou aqui em podcasts anteriores, mas tem o retorno, tem um vencimento mais curto, ou seja, mais líquido, tem amortização no caminho, pode ter até isenção de imposto de renda. Você fala, caramba, tem tanta vantagem aqui e aqui não tem nenhuma vantagem, o que eu vou receber, né, só por estar nessa plataforma aqui, né? Então, retorno menor, né, liquidez menor, vencimento mais longo, não tem benefício fiscal, não dá para ter benefício. Então, não tem nenhum grande benefício. Então, realmente é comparar, né, produtos parecidos, como a gente tem diversas outras alocações, né? Então, eu vejo muito esse movimento, né? Talvez muito em breve quebrar o conceito de renda fixa digital e a gente vai fazer uma alocação de renda fixa e pronto, achar qual que é a melhor opção dentro do mercado para cada perfil de investidor. Né? É muito claro. No outro episódio a gente falou a mesma coisa, né? Assim, no final vai ser tudo renda fixa e pronto, né? A estrutura por trás se é mais eficiente ou não. Sim, sim. Também é uma questão, eu comentei, né? Para mim não é se vai acontecer, é quando. Né? Então vai acontecer em todo o mercado em algum momento. A pergunta é se a gente está falando de 1, 2, 3, 4 anos. Né? Eu acho que é isso que é difícil prever hoje, mas que vai acontecer em todo o mercado e vai ser uma renda fixa só. Isso é muito natural, acho que tem um consenso entre todos os analistas que estão mais debruçados sobre a renda fixa digital. Né? E qual conselho você daria para quem está querendo começar em renda fixa digital? Né? Então, assim, a gente ouve, imagina quem está ouvindo esse podcast nosso, opa, peraí, me interessei, né? Ele fala, qual que é o meu primeiro passo? O que eu faço, né? Qual conselho você daria para essa pessoa? Vamos ver se são os mesmos conselhos que eu dou. E de novo, assim, eu sou sempre aquele cara otimista, tomador de risco e tentando ser vanguardista. Então, sempre tem essas 3 características, né? Mas vamos fazer um paralelo aqui, por exemplo, com Tesouro Direto, né? Pô, ninguém conhecia. Pô, o que é Tesouro Direto? Eu preciso abrir conta numa corretora. Hoje já está fluido dentro da alocação de qualquer investidor. Vamos pegar um paralelo com outros produtos também. Fundo imobiliário. Fundo imobiliário já tem uma história no Brasil, mas o número de investidores no Brasil cresceu absurdamente. Então, hoje já faz parte da alocação. Você precisa ter fundo imobiliário se você quiser correr um pouco mais de risco. Não necessariamente chegar em ações, ele é uma renda variável, mas talvez com a menor volatilidade, né? Então faz parte da alocação. A pergunta não é, por exemplo,
se eu preciso ter fundo imobiliário na minha carteira, mas quanto será vale que eu preciso ter fundo imobiliário na minha carteira. E é justamente, acho que esse processo aqui também na renda fixa ou na renda fixa digital. Né? Esse processo aqui ele vem acontecendo em termos de alocação, de que faz parte da carteira do investidor. Né? Precisa ter essa diversificação no processo de alocação do investidor para ter melhores retornos. Aquela frase que eu falei lá no comecinho. Marco, como é que esse cliente aqui ele está tendo melhor retorno que eu? Como é que ele conseguiu, tendo alocação, mesmo percentual na renda fixa? É porque ele não tem a mesma alocação, talvez o mesmo percentual, mas com produtos diferentes. Então, o primeiro recado que eu passo, né, respondendo a sua pergunta eu sei que às vezes a gente tem que ter, por exemplo, fundo imobiliário. Ninguém da noite para o dia, nunca ouviu falar de fundo imobiliário. Amanhã, Marco, a partir de amanhã eu vou ter 30% do meu patrimônio em fundo imobiliário. Ninguém faz isso, né? Então você começa colocando 2%. Entendi a volatilidade? Entendi. Né? Tem amortização ali, dividendo todo mês. Que legal. Né? O que eu faço com isso? Eu reinvisto. Estou reinvestindo. Então você vai começando a entender a dinâmica do investimento. Tem risco? Eu tenho uma carteira aqui, 10 fundos subiram, mas teve um que caiu. Estou entendendo um pouco da dinâmica. Isso também vale para qualquer alocação e vale também para a renda fixa digital. Vamos conhecer. E agora que eu posso falar aqui de experiência, o investidor aprende muito rápido, porque a sensação ela é muito boa, no sentido assim, vence muito mais rápido que outros produtos de renda fixa. Então o cara já recebe dinheiro mais rápido. Porque geralmente a gente estrutura produtos mais curtos, né? Por isso que vence mais rápido. Não, mas imagina essa... Até podemos falar aqui, né, o nome publicamente, mas foi a Egea, né, que fez a emissão foi de 10 anos, né? Ninguém imagina onde é que vai estar daqui a 10 anos para receber essa grana. Né? Então, tem um vencimento daqui a 2, 3 anos, beleza, você tem aquela sensação que vai receber muito mais rápido. Né? E até fiquei impressionado como que teve demanda dessa alocação. Tem uma história por trás. Né? Tem uma história por trás. Talvez no próximo capítulo a gente conta essa história, né? Aí. Polêmica. Polêmica a gente conta aí. Mas isso vale... para qualquer alocação. Né? Então, conheça a plataforma, conheça a usabilidade, Eu gosto muito, eu agradeço muito também pelos profissionais do MB, porque no sentido sempre nos atendem muito bem. E eu falo, pessoal, na dúvida, se vocês quiserem conversar, quiser fazer um roadshow, se quiser sentar na mesa, a gente tem esse acesso, que talvez a gente não tenha acesso a outras empresas, então isso é muito bom para humanizar. Mas principalmente o produto em si, comece fazendo suas alocações, você vai entender um pouco do movimento de amortização, da liquidez, do retorno de fato. Né? E a experiência que eu tenho, eu posso dizer aqui abertamente, sem passar detalhes, né? Mas até hoje, com esse histórico que a gente tem, da minha experiência, eu não tive R$1 de saque, ou seja, 100% do que é amortizado é reinvestido em outros produtos de renda fixa digital. Então, o investidor ele quer manter, porque ele começa a ver que aonde que está a diferença, onde que ele sai da média. Né? A média está todo mundo... Até vou fazer uma última provocação aqui para terminar. A média de fundos, esse ano 2023, e fundos multimercados está simplesmente horrorosa. Assim, os fundos multimercados estão perdendo do CDI. Então, para um investidor em pessoa física ter um retorno até melhor do que grandes gestores, ou até melhor do que a média de fundos multimercados, é com esse tipo de produto. Né? E você não precisa ter, por exemplo, 100% da renda fixa na renda fixa digital. Só você ter uma parcela da sua renda fixa, você já desloca da média, você já começa a se diferenciar. Um diferencial né? para a carteira. Então, eu acho que é esse o recado. Né? Então, esse processo tem sido muito bom, muito saudável e muito automático. Né? Então, o aprendizado tem sido muito fluido. Né? Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Né? Legal. Nossa, uma aula aqui de experiência. Acho que o maior indicador é esse. Né? Assim, o cliente... Quando recebe o dinheiro, vai e reaplica em outro produto. Cara, e esse baby steps também é muito importante. Assim, cara, primeiro, se você tem medo, não investe. Se você não está confortável, não investe. Primeiro, conversa comigo. Vamos tentar entender, eu vou tentar argumentar com você aqui e te mostrar por que eu estou falando que é bom investir. E depois, essa característica do curto prazo, assim, como possibilidade, é muito importante para a gente. Eu sei que é importante para os investidores que estão conhecendo a tokenização. Então, para você botar o pé na água para saber se ela está gelada ou quente, ou se dá para entrar ou não dá, eu vou ficar 10 anos? Que nessa... Cara, imagina eu tendo que ficar 10 anos num ativo que eu nem conheço e estou desconfortável. Assim, não funciona. Mas a gente tem token de 25 dias. Então, cara, em menos de um mês já está recebendo dinheiro de volta. Legal, gostei. Botei R$100, que seja. Gostei, voltou, 110, sei lá, 115.
botar na minha carteira de novo. Não, vou tirar, porque voltou, então posso colocar de novo. E aí vai para um ativo de até 180 dias. Pô, legal, cara, é um risco de um banco grande e o cara ainda me paga em 180 dias, cara, mas pagando mais do que a média do mercado. Por quê? Por causa dos custos, a gente explica tudo mais. Cara, então tá, então eu fico 6 meses com o dinheiro parado aqui. Legal. Depois vai para o ativo de 3 anos. E aí a gente vai diversificando a carteira dentro da própria renda fixa digital. Então, assim, cara, isso é sensacional. Assim, Sim. E acho que até, por mais que assim você fala 3 anos, 4 anos, parece ser um prazo um pouco mais longo, mas tem muita gente agradecendo. Fazer, pô, por que acontece? Até as taxas têm mudado ao longo do tempo. Pô, quem pegou lá a inflação mais 12% alguns meses atrás... 18 pré, de 3 anos, a gente lançou. Então, o cara está feliz da vida pro resto da vida. Né? Você fala assim, pô, devia ter pegado tudo mais um pouco. Né? Eu avisei. Essa é uma frase clássica, né, gente? A gente falou. Então, até a Marília estava falando um pouquinho de pré no episódio anterior. Eu sou justamente o inverso. Pô, porque pré não é só... você está animado com a empresa, com um token, você está animado com o país. Mas se você estiver otimista com o país, acha que o Brasil vai dar certo, vai crescer, realmente temos surpresas positivas, pô, quem está com pré de 18% para os próximos 3 anos, né? Aonde que vai encontrar um retorno desse? Né? Não vai. E num rating A, né, da empresa Double A que a gente lançou, com cheio de garantia por trás, cara, assim, quem comprou esse aí tá muito feliz, tá muito feliz. É isso aí. Nem aparece no mercado secundário porque não tem. E inovando, né? Inovando. A gente fala de precatórios, fala de dívida com lastro em cartão de crédito, fala com dívida em lastro com empresas de consórcio, né? Um mercado que, cara, a PF hoje não tem acesso, a gente consegue dar acesso. Então, eu acho que essa é outra característica muito importante da renda fixa digital, onde você consegue dar acesso também a mercados que antes a pessoa física não tinha, né? Dá para você comprar um precatório com R$100, não vai encontrar lugar nenhum. Sim. Mas se você quer correr aquele risco, então, se você gosta daquela rentabilidade, hoje você consegue. Então, pô, isso é muito legal. Você fala, caraca, o cara, bancão, que dominava esse mercado, comprava lá 100 milhões de precatório, tirava de mim, eu não conseguia comprar nada. Hoje, com R$100 aqui, pô, sobrou da cerveja do final de semana, do refrigerante ali. Exato. Vou lá e boto R$100 no precatório, me pagando o risco do governo. Então, do refrigerante do final de semana. O que você achou dessa? Do refrigerante. Del Duque, né? Do Del Duque. Eu não tomo refrigerante, então, porra, com certeza. Nem refrigerante cerveja. vai dar uns R$2 de alocação. Saravalli, vamos para as considerações finais. Caramba, algum recadinho final para a turma? Bom, eu sou sempre dessa linha. Eu acho que tudo que o bate-papo que a gente teve aqui, primeiro, até usando palavras aqui do Peter Lynch, eu gosto muito das alocações dele, assim como ações, né, que ele fez muito. Eu acho que a gente não precisa nenhuma ciência da NASA como investidor, né, ter um conhecimento em derivadas integral, enfim, cálculo para entender que a gente tem opções melhores, com retornos muito melhores, com riscos relativamente parecidos, que isso que vai levar o seu retorno diferente da média. Então, eu digo assim, até uma outra frase que eu digo, que é um pouco também disso, que eu falo assim, pô, que eu falo, quem não toma risco acaba contando a história dos outros. Ah, o Del Duque está ganhando 18% pré. Você está contando a história do Del Duque, você não está contando a sua história. A hora que você começar a falar, eu tô ganhando 18% pré nos próximos 3 anos, com a taxa de juros caminhando para 9%, ou seja, você vai ganhar 200% na moleza, né, nos próximos 3 anos, dificilmente a gente vai ter um cenário muito diferente, pode ser um pouquinho para cima, um pouco para baixo, mas dificilmente vai ter algo diferente disso, não vai voltar para 12%, 14%, né, vamos rolar aqui na madeira, mas esse é o cenário. Então, acho que esse é o recado final, assim. Se você quiser realmente ter retornos diferentes, né, busque alternativas o quanto antes, quanto mais você se antecipar, né, quem famoso chega antes bebe água limpa. E a famosa frase que eu gosto de dizer, né, quem não toma risco, qualquer mercado, né, mas na renda fixa também, né, a gente está começando a conhecer mais também, né, quem não toma risco também na renda fixa, quando tomar risco é um pouco também do pré a 18%, de repente ali com a Selic a 14%, você fala, pô, talvez, né? Mas quem se antecipou e viu esse movimento de curva fechando, que não foram todos, já está feliz pra caramba, né? Então esse é o recado final, né? Quem não toma risco, o famoso, conta a história dos outros, né? Então, é importante a gente começar a contar a nossa história, né? Em todos os mercados como investidor, né? Então é preciso conhecer tecnologia nova, oportunidades novas, sair um pouco talvez entre aspas ali da Faria Lima, né? Dos grandes bancos, conhecer alternativas, né? E de certa forma, às vezes até com riscos parecidos, mas é isso que vai trazer você diferente da média, né?
E, de novo, você não precisa... Que a gente diz assim, o segredo do Warren Buffett, né, não foi ele acertou ali. Não, é a consistência, né? O trabalho, é a rotina, também incomodar vocês, né, para que tenham uma consistência também na entrega de produtos e atrás. E isso que vai trazer realmente o retorno do investidor. Né? Então, o Brasil, acho que também cria essa oportunidade. A gente tem tokenização no mundo todo, né? Verdade. Mas talvez a gente não tenha pré-18% no mundo todo. Né? Acho que... Não existe, nosso token é único. E isso é muito legal, né, que você comentou, porque hoje os nossos clientes ligam e falam, qual é o próximo token? Qual é o próximo token? Né? E vocês também que estão vendo nossos produtos também, né? Qual é o próximo? Me avisa já antes que eu vou deixar dinheiro reservado do cliente. Então, realmente hoje tem uma demanda já maior do que a oferta, e aí a oferta está começando a crescer. Exato. E uma confiança, hein? Tem gente que manda dinheiro para a plataforma e fala, cara, compra o próximo token. Não é tipo, compra com perfil X, Y, com aquele... Não, bota aí e compra o próximo já token. Já confia na diligência que é feita. Já confiando no trabalho que a gente vem fazendo. Exato. Isso é muito legal. Muito legal. Saravali, muito obrigado por esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado estamos juntos. Né? Agora você me convidando. Sempre um prazer. Da próxima vez Quer dizer, agora eu te convidando. Né? Se me der uma camiseta dessa, aí eu venho com essa camiseta também. Pô, né? Eu, agora aqui, tá ali, tá reservado. Todo mundo no social aqui, né? Não, eu vim fantasiado de mercado financeiro também. Muito obrigado, Dudu, que eu adorei. Co-host. Vamos lá, cara. Tô aqui. Estará aqui se precisarem de mim, estarei sempre aqui. Bom, com certeza estará mais vezes. E você que está em casa, se gostou do conteúdo, pessoal, siga-nos em @mercadobitcoin em todas as redes sociais, que tem muito mais conteúdo sobre inovação, tokenização e todo esse novo mundo do mercado financeiro. Obrigado e até a próxima.